É isso aí. Queremos estudar um pouquinho mais dentro do contexto do livro de Salmos. Este livro maravilhoso que nos mostra a intimidade de Davi com o Senhor. A intimidade dos levitas, como Asaf, os filhos de Coré, com o Senhor. E nós já apresentamos para vocês um dos nossos livros aqui do Ministério. Apresentamos o livro Interligados, Amor, ou A Fé e o Amor. O pastor Paulo, meu esposo, escreveu, mostrando a sua experiência com o Senhor, levando a pastos verdejantes, a conhecer um pouquinho mais de Deus. Então, é uma bênção. Você pode adquiri-lo através do nosso site, da nossa loja virtual. Bem, nós queremos conversar sobre a revelação de Deus nas Escrituras. Deus nos fala de uma forma muito maravilhosa, se revelando. E revelar é o quê? Revelar significa tirar o véu, mostrar-se totalmente quem realmente o Senhor é. E nós só podemos conhecer Deus através da sua revelação. Ele mesmo se mostrou a nós. Por isso, Jesus, certa ocasião, disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Deus se revela àqueles que o buscam. Deus se mostra, não é através de livros, não é através de estudo, não é através da ciência, se bem que tudo isto vai mostrar a existência de Deus, a realidade de Deus, a perfeição de Deus, mas Ele se revela a nós de uma maneira muito maravilhosa, no nosso interior, na nossa consciência. Ele se revela a nós através da sua palavra e Ele se revela a nós através da natureza. Então vamos ver isto. Abra sua Bíblia no Salmo 19, vamos ler o primeiro versículo que nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É isso aí. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus nos mostram quem Deus é, a sua perfeição, a sua sabedoria, o seu amor, a sua graça. Deus nos mostra quem Ele é através da natureza. Contemplar o céu estrelado, contemplar uma noite com tantas estrelas, isto nos revela a sabedoria de Deus, a matemática perfeita para construir algo tão maravilhoso, algo que os homens até hoje, com toda a sua tecnologia, não conseguiram perscrutar toda a glória de Deus através da natureza, das coisas que Ele criou. O versículo 2 nos diz assim: Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Este é o versículo 2. Nos diz que um dia revela, discursa a outro dia. Um dia fala de Deus para o outro dia. Os dias, eles não são iguais. Nunca você vai ver o mesmo nascer do sol, as mesmas nuvens, o mesmo jeito. Não. Cada dia mostra conhecimento, mostra revelação de Deus a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Até mesmo na nossa própria vida. Nós vemos que na sucessão dos dias, nós vamos aprendendo. Cada dia tem coisas novas. Coisas novas para a nossa vida, coisas novas na nossa experiência com Deus, na revelação do Senhor. O versículo 3 nos mostra que na natureza não há linguagem. Vamos ver? Diz assim: Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Não há linguagens, não há palavras. É claro que a linguagem da natureza se expressa nos sons que ela nos mostra, no cântico dos pássaros, no barulho de uma cachoeira, no barulho de um trovão, no som de uma tempestade ou de uma chuva suave. Nós podemos ver quanta coisa tão linda, tão perfeita, mas não há uma linguagem. Mas nós podemos ver. Deus
revelado. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos fala isso, que o homem é indesculpável diante de Deus. Indesculpável porque ele pode contemplar Deus na natureza. Eu me lembro que quando ainda debaixo da cortina de ferro, quando ali na Rússia as pessoas eram levadas a não crer em Deus, as pessoas eram levadas ao materialismo absoluto, a dizer Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E eles tinham esse entendimento de que religião, de que Deus era uma coisa, era um produto da cabeça humana, da mente humana, para as pessoas pobres, para as pessoas sem cultura. Mas um casal de escultores, muito famoso lá, aquele homem olhando para sua mão e vendo o seu polegar, ele vendo a sabedoria de Deus, do Criador, ao fazer a mão humana, como nós podemos pegar os objetos, como nós podemos ter um discernimento e uma cuidade, ter a expressão manual tão perfeita por causa do polegar. Ele disse, olha, se Deus não existe, mas se um Criador, se alguém bolou, imaginou, planejou o polegar, está de parabéns. Porque sem o polegar seria muito difícil fazer estes movimentos ou esculpir coisas tão delicadas no finalmente de uma escultura. Sim, Deus se revela em todas as coisas. Quando vemos as nossas digitais, quando vemos a íris dos nossos olhos, a ráfia palatina, mostrando a individualidade de cada ser humano, Deus se revela na criação. Por isso é que Paulo diz, tu és indesculpável, ó homem. O homem é indesculpável, dizendo que Deus não existe, porque ele pode contemplar a criação. No verso 4 diz, seguindo 3, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Isto mesmo, nós podemos ouvir a voz da natureza, nós podemos ver a perfeição de tudo que foi criado. Quando você vê as diversas formas que os passarinhos fazem seus ninhos, um João de barro, por exemplo, traz no biquinho dele bolinhas de barro, ele prepara aquela argila e vem trazendo, e vem montando a sua casinha. Quando nós vemos, por exemplo, um ninho de guacho, aquele ninho todo de pauzinhos trançados, como conseguem fazer algo tão perfeito? E cada ninho com a sua beleza. Há pássaros que conseguem trançar as folhas do coqueiro, trançar as folhas de uma tamareira e fazem ali os seus ninhos. É Deus, como o castor prepara aquela represa com a madeira, como ele faz a sua casa lá dentro do lago ou nas águas correntes. É Deus. É Deus que dá tal sabedoria, é Deus que mostra para a abelha como fazer ali aqueles compartimentos onde cabe o maior volume de reserva de mel, aqueles favos hexagonais. Quando nós vemos que coisa tão linda a criação de Deus. Como Deus deu sabedoria para a formiga, como corta as folhas, como prepara o formigueiro. Deus fazendo com perfeição toda a natureza. Deus, não há linguagem, não se ouve um som, não é a natureza dizendo Deus existe, mas é a natureza dizendo Deus existe na sua vida, na disposição de tudo que foi criado. Na nossa contemplação da natureza, podemos ver Deus. E diz aqui que ali nos confins da terra, Deus pôs uma tenda para o sol. Numa figura de linguagem tão bonita, colocando o sol como um noivo, aí está no versículo seguinte,
no versículo 5. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Falando do sol, o caminhar do sol, para nós sabemos que tanto o sol, quanto a Terra, quanto toda a Via Láctea, toda tem uma órbita, há uma caminhada, há uma jornada. E a Terra, com seu movimento de translação em torno do Sol, formando as estações do ano e os 365 dias na sua órbita. Na rotação da Terra, formando dia e noite, dia e a noite, de uma maneira tão linda. Durante o dia, os homens trabalham e fazemos tantas coisas, e corremos e agimos, e à noite vamos descansar, refazer as forças. E aí o salmista nos diz que o sol é qual noivo que sai dos seus aposentos, ele sai para cumprir a sua jornada. No versículo 6 diz, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Sabemos da importância do sol, sabemos que precisamos dele para que as plantas façam a fotossíntese, para que o ar seja mudado, seja refrigerado, seja oxigenado, para que nós possamos continuar vivendo neste planeta. Sabemos que a Terra tem a distância exata do Sol, a Terra tem a órbita exata no seu percurso de translação, na sua rotação, trazendo a vida de uma maneira exata e maravilhosa sobre o nosso planeta. Deus criou, Deus fez, Deus planejou, Deus fez a natureza de uma maneira tão linda. Ele preparou todas as coisas primeiro e então Ele colocou o homem. Então Ele estabeleceu ali Adão e criou Eva para Adão. A natureza nos fala de Deus, nos fala da criação, nos fala do poder de Deus, nos fala da perfeição do Senhor. E agora o salmista vai começar a falar de outra coisa. Dentro da revelação de Deus, ele fala sobre a natureza, mas ele vai falar também da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos revela o Senhor, como a palavra de Deus nos mostra que Deus, de uma maneira tão linda, acima de todas as coisas, tem o controle de todas elas. Como que a palavra de Deus é perfeita, tal qual a natureza que Ele criou. Se o nosso Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Então, toda a obra criada é perfeita, porque foi feita pelas mãos do Criador. E a sua palavra que saiu da sua boca, a palavra de Deus, que depois esta palavra vai se encarnar no Filho de Deus, vindo ao mundo para nos salvar, a palavra de Deus, ela é perfeita. É o que nos diz o versículo 7 deste salmo. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. A sua lei não tem defeito. Existem os críticos da Bíblia, aquelas pessoas que estudaram as Escrituras, estudaram os livros antigos e ficam tentando achar as falhas nas Escrituras. Sabemos que a Bíblia, o Antigo Testamento, tanto quanto o Novo, na época em que foram escritos, não havia imprensa, não havia máquinas para imprimir, mas as cópias eram feitas à mão, eram chamados amanuenses ou copistas, aqueles que faziam as cópias das Escrituras. E é interessante que a história nos diz que eles até mesmo trocavam de roupa, trocavam a pena quando eles iam escrever o nome de Deus. Tal era o respeito. E então cada detalhe ali da cópia era feito com absoluta precisão para não haver falha.
e na crítica da Bíblia tentam achar as falhas, tentam olhar nos 4 evangelhos as divergências das narrativas bíblicas de um para o outro, quando um fala que era um cego de Jericó que foi curado, o outro diz que foram 2 cegos, então querem dizer que isto é uma contradição na Escritura, só que não é uma contradição. Todos os fatos narrados são narrados de acordo com a perspectiva da pessoa que está narrando, com os olhos de quem está narrando. Então, o mesmo fato, ele vai ser narrado diferentemente, por um homem, por uma mulher, por uma criança. E, enquanto um deu atenção a um dos cegos que foi curado, o outro viu que eram 2 e deu atenção aos 2 que foram curados. Mas não há contradição, porque a lei do Senhor é perfeita. A lei é uma alusão a toda a Escritura, a toda a palavra inspirada. Paulo disse na sua 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, 16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça. A Escritura do Senhor, a lei do Senhor é perfeita. E o salmista diz: e restaura a alma. Ou seja, quando a nossa alma está cansada, quando nós estamos precisando de repouso, quando nós precisamos de descanso, quando nós precisamos de segurança, nós encontramos tudo isto na Palavra de Deus. Sua lei é perfeita e restaura, refrigera, alegra a nossa alma. Precisamos de chão, precisamos de rocha, precisamos de segurança. Nossa alma precisa, nossas emoções precisam de estar em terreno seguro para que elas sejam suaves, para que tenhamos uma vida tranquila e feliz. O próximo versículo, versículo 8, continua falando sobre a Escritura. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Diz que os preceitos do Senhor são retos. Você sabe onde a palavra de Deus vai te levar. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que crê na palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, ele sabe para onde vai. A lei do Senhor é perfeita. Os preceitos dele são retos. Retos, não há falha, não há curva, não há ilusão. Ilusão é o pecado que traz, o mundo que traz, mas a palavra de Deus, os seus preceitos são retos. Sabemos que vamos para o Senhor, sabemos que teremos um encontro com Ele. Ele nos diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele nos diz que aquele que crê em Jesus será salvo. A palavra nos diz que quem tem o Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Isso nos traz segurança, a retidão da palavra de Deus. E diz que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Sim, nós temos luz, nós podemos caminhar seguros, vendo onde pisamos, sabendo o que estamos fazendo, porque caminhamos na luz. E o versículo 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, os juízos do Senhor são verdadeiros. Deus julga em verdade, Deus faz tudo de uma maneira absolutamente correta. Não há falha, não há falha nas Escrituras. E Deus se revela através das Escrituras. Ele mostra quem Ele é. Ele mesmo disse, através do profeta Isaías, falem, quem de vocês, que Deus existe, que pode predizer o futuro como o Senhor, o Deus Criador, o Deus de Israel? Quem pode falar as coisas que vão acontecer, senão o Senhor? E Ele mesmo prediz, Ele mesmo fala, e nós temos aqui na Escritura tantas profecias a respeito das coisas que vão acontecer.
e elas têm vindo acontecendo de maneira precisa e absoluta, como, por exemplo, depois de 2000 anos, o povo de Israel disperso por todas as nações da terra, este povo voltou à sua terra de uma maneira sobrenatural. De acordo com as Escrituras, ele disse, pode uma nação nascer em um só dia? Israel nasceu num dia, a nação nasceu num dia, no outro já tinha guerra e Deus esteve ali com seu povo. Porque a palavra de Deus é absolutamente justa, reta, limpa, confiável, perfeita. Deus se revela. O versículo 10 nos fala sobre isto. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Apesar de ser algo tão correto, tão absoluto, a palavra de Deus é doce. A palavra de Deus é suave. A palavra de Deus nos toca. A palavra de Deus nos faz chorar. A palavra de Deus nos faz rir. A palavra de Deus nos traz bênção e tranquilidade. Até sono. Até quando precisamos dormir, a palavra de Deus nos tranquiliza e nos faz descansar. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E depois, no verso 11, vai nos falar que a palavra de Deus toca o nosso interior e nos revela Deus. Além disso, por ela se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Através da palavra, dos preceitos do Senhor, nós somos admoestados. O Senhor nos mostra, o livro de Provérbios, por exemplo, é um livro clássico para nos mostrar por onde devemos andar e o que devemos escolher e onde não devemos andar. O verso 12 fala, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Só Deus pode nos revelar onde estamos falhando. Só Deus pode nos mostrar onde está o nosso erro. E os 2 últimos versículos dizem, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E podemos orar o versículo 14, que nos diz, as palavras da minha boca ou dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Quando estas palavras serão agradáveis? Quando? Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Quando nós vivemos de acordo com a revelação de Deus. E você? Já conhece o Senhor? Já conhece Jesus? Já entregou a sua vida ao Senhor? Gostaria de fazê-lo agora? Então eu te convido a orar conosco. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu contemplo a tua face na tua palavra, na natureza. Contemplo a tua face, Senhor, e no meu interior, o meu coração te deseja. Eu te desejo mais que tudo. Eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Lava o meu coração de toda impureza, de toda injustiça, de toda maldade, de tudo que não é teu. E dá-me um coração puro, um coração cheio de amor, um coração para amar e te conhecer mais e mais. Eu me entrego a ti, para viver em tua presença todos os meus dias. Senhor, as pessoas que nos assistem e que precisam de cura, estende a tua mão para curar. Liberta os que estão oprimidos pelo inimigo, que estão tristes, deprimidos, liberta-os. Ó Deus, responde à oração de cada coração e estabelece a tua paz em cada lar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.